Fala aí, rápido Zap, vamos resolver a última questão da específica de Química do ano de 2022 para 2023 da UFPR. E dessa vez a questão nos diz que, antes do desenvolvimento de equipamentos e técnicas modernas, os químicos tinham que se basear apenas em estudos de reatividade e de síntese de compostos para propor a estrutura geométrica das moléculas. Supondo-se que nessa época era conhecido um composto de fórmula CH2 e Cl2, poder-se-ia propor dois arranjos geométricos de quatro átomos ao redor do átomo de carbono central, planar quadrado ou o tetraédrico. Todas as tentativas de síntese produziram somente uma mesma substância de fórmula CH2Cl2, o que descartava a existência de isômeros. Aí a A vai nos dizer assim: assumindo-se que o arranjo geométrico sendo planar, quadrado, haveria isômeros, justifique a resposta com desenhos esquemáticos das possíveis estruturas para esse arranjo. Então, olha só, eu quero partir de um ponto que isso é o conteúdo dessa questão, ela não é abordada a nível médio, certo? Você é muito pouquíssimo comentado, então se você já viu isso aqui, se considere privilegiado, no sentido que você só vai aprender sobre isso a nível superior, quando você estiver fazendo a faculdade de química, ou fazendo medicina, fazendo é, engenharia química, tá? Então é uma questão que se a pessoa acertou isso no dia da prova, ela é uma das duas. Ou o cara já fez a faculdade de química, já teve o curso, né? Ou ela chutou, certo? Uma terceira opção que o cara estava muito bem preparado, mas é muito difícil, tá? Então olha só, é, assumindo que o arranjo geométrico sendo planar quadrado justifica esquemáticos desse desenho. Haveria isômeros? Sim, haveria isômeros. Por que, que haveria isômeros? Porque, nesse caso, a molécula se apresentaria dessa forma aqui, ó. O carbono aqui no meio, certo? Lembra que a isomeria geométrica seria assim, ó? Com a dupla O, daí teria compostos diferentes, lados diferentes, se configuraria como isomeria geométrica trans, certo? Ou então isomeria geométrica E, ok? Que nem eu apresentei na questão passada. Mas aqui nesse caso seria como se fosse uma isomeria geométrica, mas só com um carbono. Eu não sei é, se falando assim faz muito sentido, mas você teria que responder algo nesse sentido aqui, ó. Aqui, ó, olha só. Teria o Cl e o Cl de lados diferentes, certo? Ou então o Cl e o Cl em lados semelhantes, tá? No mesmo lado, H e H aqui, certo? Você conseguiria justificar fazendo esse desenho aqui. Ele não falou para fazer justificar a resposta com palavras, né? Ele aqui, ó, justifica a resposta com desenhos esquemáticos das possíveis estruturas para esse arranjo, tá? Só que por que que isso aqui não é coerente com a realidade? Por que que isso não é coerente com a realidade? Porque para que haja essa deformação, essa forma meio quadrada, né, planar quadrado, seria suposto que tivesse pares de elétrons aqui que distorcessem essa molécula, tudo bem? Então, olha só, a gente sabe que o carbono ele possui 4 elétrons na camada de valência, certo? Ele não possui nem mais nem menos elétrons. Então, ele não tem elétrons ao longo dela para ter essa distorção que nem está sendo apresentada aqui para poder ter isômeros, tá? Enfim, essa é a justificativa. Vamos para B. Assumindo-se o arranjo geométrico como sendo tetraédrico, haveria isômeros, justifica a resposta com desenhos esquemáticos das possíveis estruturas para esse arranjo. Olha, eu vou te responder que não. Por quê? Porque quando a gente tem essa é a forma usual de a gente representar as moléculas, tá? Olha só, a gente tem essa molécula aqui, que é a mesma coisa que essa molécula aqui, ó. Pera aí. Cl aqui desse lado, H desse lado, que é a mesma coisa dessa molécula aqui, por exemplo, sei lá, H desse lado, H desse lado e os Cl's desse lado. Ela teria uma isomeria, né, se o carbono fosse um carbono quiral, certo? Quiral no sentido de todos esses elementos aqui serem diferentes entre si,
ok? Sei lá, se fosse cloro aqui, fosse, sei lá, bromo aqui, ó, só dando valores, dando, ele, colocando elementos aleatórios, tá? Sei lá, cloro, bromo, flúor aqui e um radical aqui, ok? Aí sim teria isomeria óptica, nesse caso, ok? Seria um carbono quiral, mas nesse caso que a gente está tratando do CH2Cl2, não. Então, a gente poderia responder aqui, embora ele falou aqui para justificar a resposta com desenhos esquemáticos, a gente pode simplesmente representar assim. Mas se você fosse ter que justificar isso aqui escrevendo, você falar que não, pois o carbono não é quiral, pois o carbono não é quiral. Tudo bem? E é uma das dos requisitos para que fosse um isômero, né? No caso seria um isômero óptico, seria ser um carbono quiral, tá? Então vamos para C. Qual é o arranjo geométrico da molécula coerente com o fato exposto no texto? Justifique sua resposta. O arranjo geométrico coerente seria justo esse que eu apresentei para você, que é o tetraédrico, tudo bem? Porque não há, eu justifiquei aqui quando eu estava explicando aqui, porque não há elétrons livres no carbono aqui, certo? Que deformem a molécula de tal forma com que forme isômeros, tudo bem? Então, olha só, a gente pode justificar aqui, ó, o arranjo geométrico coerente, o arranjo geométrico coerente é o tetraédrico, pois o carbono apresenta apenas 4 elétrons livres para realizar ligações, tá certo? Ligações eletrônicas. É, Sendo assim, não é possível haver a deformação da estrutura, certo? Assim, não é possível deformação da cadeia que justifica o, a geometria plana, né? O arranjo geométrico planar. O arranjo, opa, arranjo geométrico. Tudo bem? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa resolução dessa prova. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Provavelmente eu já vou estar na faculdade tendo química e eu vou ter mais propriedade para te ajudar, certo? E eu quero que você saiba que se você não conseguiu fazer, você, por exemplo, começou agora a estudar para fazer essa prova específica de química, cara, não se desespere. Você vê um negócio desse aqui, meu Deus, eu nunca tinha visto. Meu nível de ensino médio, né, no meu cursinho, nunca me apresentaram isso e agora eu tô desesperado, eu não vou conseguir. Cara, relaxa, estude, vai dar tudo certo. É, as pessoas que estão competindo com você, né, estão concorrendo na mesma modalidade que você, muito provavelmente também estão passando pela mesma coisa, eu não sei, dar uma resposta assim, tipo, dissertativa, de química, de biologia, enfim, do que você estiver fazendo aí. Mas eu quero que você saiba que tudo isso, todas essas provas, tudo isso é prática. Pegue todas as provas para fazer desde 2015, 2016 ali. Revise o que você não lembrava. Se você não aprendeu alguma coisa, é a hora de você aprender, é a hora de você pegar. Um mês dá para fazer bastante coisa. E saiba que eu estou torcendo por você, que você passe em medicina, em engenharia química, em química que você for fazer, ok?
E é isso. Tem outras resoluções de provas no meu canal, se você quiser dar uma olhada. Então é isso. Espero que você tenha gostado e até a próxima.